Olá pessoal, meu nome é Rodolfo Ceruti e eu sou designer. Esse é o novo projeto que eu estou participando, né? Que é o Paixão Eterna, né? E ele é focado em UX e UI, né? Então tem toda a pesquisa aqui, a matriz CSD, entrevistas que eu fiz, buscando todas as informações necessárias, né? Eu deixei registrado aqui tudo que eu fiz, mas eu queria explicar o que é o projeto Paixão Eterna, né? Eu vou entrar na parte que eu gosto mais, assim, que é fazer as telas. Então eu tenho uma leve noção de como aqui foi só um rascunho, assim, bem rascunho mesmo, do que vai ser o projeto Paixão Eterna, né? Eu resolvi gravar esse vídeo mais para deixar registrado mesmo, que eu gosto de fazer os vídeos e editar eles, né? Eu mesmo faço, eu mesmo edito. E eu curto fazer para explicar tudo bonitinho, né? Então, Paixão Eterna nada mais é que um e-commerce focado em venda de camisas de time de futebol, né? Então, o que me inspirou a fazer isso, né? Então, eu tenho uma persona, né? Uma proto-persona, né? No caso, eu acho, né? Que é o Maurício. Então, o Maurício, o que me fez dar o gatilho para pensar em fazer o Paixão Eterna foi, no caso, apaixonados por esportes, adora almoçar em churrascaria, né? Que é uma coisa legal que tem a ver com esporte, churrasco, né? E essa frase aqui, ó: chamar os amigos em casa, fazer um churrasco e assistir um jogão de futebol. Então, foi dessas três frases aqui, né? Que eu pensei no projeto, no aplicativo da Paixão Eterna. Mas o que é a Paixão Eterna? Por que Paixão Eterna, né? Todo mundo tem uma paixão, né? No caso dos brasileiros, a gente sempre tem aquela paixão eterna por futebol, né? Quem mais gosta aí de futebol, mas não só futebol. Eu, por exemplo, tenho uma paixão eterna por Fórmula 1, eu adoro Fórmula 1, ou até mesmo esportes eletrônicos eu costumo acompanhar, né? Porque não deixa de ser uma paixão eterna por aquilo que a gente mais gosta, que é o esporte. No caso do Maurício, é o futebol. Então, a Paixão Eterna vem com o intuito de ser um e-commerce voltado, a princípio, para camisetas de time de futebol. No caso, né, futuramente, como não é um projeto real, né, no caso, então a gente não pensou em expansões, mas se fosse expandir o mercado, não existe só camisa de futebol, né? Existe camisa de, como dito, de Fórmula 1, de NBA, NFL, beisebol, até esportes eletrônicos, né? Como PEN, Fúria, Cage, N times aí, onde camisas podem ser vendidas e comercializadas. E então a ideia surgiu de ser um e-commerce, e até um e-commerce acessível, porque pessoas com deficiência visual ou auditiva, né, podem estar até comprando camisetas. A pessoa pensando, né, a gente pensou bastante na acessibilidade disso, né, fez uma pesquisa, foi atrás saber, entender como funciona a acessibilidade, né. Então tem acho que é Libras, né, que você faz por sinais de mãos, e como uma pessoa com deficiência visual consegue estar usando o celular, né? Então, por esse motivo, todo o protótipo a priori vai ser focado em iPhone, porque o iPhone já tem uma acessibilidade muito boa, né? Pela pesquisa que eu fiz, já tem no próprio celular uma acessibilidade bem legal, né? Que o pessoal está recomendando bastante até comprar iPhone, não pelo fato de ser, porque a pessoa pode, mas muito se dá pelo fato de ser ter uma boa acessibilidade, né? Então foi tudo separado, foi tudo pensando nisso que eu tive a ideia de fazer o Paixão Eterna. Então tem o grupo de afinidades, foi separadinho certinho, será um e-commerce, terá acessibilidade. Pensar em fazer um grupo de fidelidade, né? Aquele cartão fidelidade que você compra, no caso você fica fiel, você recebe descontos. Mas uma das ideias que eu tive que é mais legal, né, é você ter uma promoção diferenciada. Então, qual que é a ideia dentro do aplicativo, né, que deixa o cara mais engajado, a pessoa mais engajada, né? Durante um tempo, vamos supor, a pessoa
tá jogando Corinthians e Palmeiras, por exemplo, né? No caso, tá jogando Corinthians e Palmeiras e aí tá 1-0 pro Palmeiras. Então, todos os produtos voltados ao Palmeiras entram em promoção, no caso. Então, não naquela hora, né? No pós-jogo, dependendo do placar, a pessoa vai acompanhando o placar ali em tempo real no aplicativo, né? Ele vai vendo alguma coisa que ele queira enquanto ele assiste o seu jogo, né? E no final da partida, o time que ganhar, né? Seja Corinthians ou Palmeiras, o site entra em promoção durante um determinado tempo. Então, acredito que, assim, é uma forma de você fidelizar, além dos cartões de fidelidade, é uma forma de você deixar o cara sempre esperto em alguma promoção que ele queira, né? E um ponto importante que eu percebi dentro do Paixão Eterna, um ponto legal, né, que a gente pode estar ressaltando dentro da pesquisa, muitas pessoas, eles priorizam muito, vamos dizer assim, esse daqui, ó, essa pesquisa aqui, o que te faz voltar a comprar roupa em um site, né? Aqui é uma pesquisa mais quantitativa, no caso, né? Eu tentei fazer uma mistura aí de qualitativa com quantitativa, mas para ter uma noção, e além de levantamento desses dados para a gente estar engajando a pessoa, né? Mas no final das contas, tudo se resume a preço, promoção, né? E frete também é muito importante, né? O pessoal gosta bastante de preço, promoção, que seja transparente, frete, que não tenha tanta burocracia, então que seja fácil de estar entendendo, fácil dela estar fazendo os processos ali dentro para comprar, que não faça ela desistir. Tem muita gente, uma coisa que eu percebi nesse mercado é que as pessoas muitas vezes elas não compram para elas mesmas, né, a camiseta. Ela vai ter o uniforme dela lá que ela vai cuidar, né, porque dentro de umas entrevistas que eu fiz, o pessoal fala que cuida muito bem da camiseta do uniforme do time deles, né, salvo em guardas os palmeirenses, né, que eu conversei. Eles cuidam muito bem, mas uma coisa que é legal é que em época compraria para a Copa do Mundo, isso é uma coisa legal, mesmo que seja de 4 em 4 anos, você consegue engajar sempre o pessoal para estar comprando alguma camisa da seleção que ela mais gosta, né? Mas uma coisa legal é que elas compram para dar de presente, né? Às vezes tem aquele parente que gosta mais de futebol, né? Então a pessoa acaba que compra, né, essa camisa para dar de presente, né? Aqui foi algumas das pesquisas que eu fiz de entrevistas, então eu só separei das perguntas, eu achei essas 3 respostas as que ficaram mais legais. Não coloquei toda, né, na íntegra dentro do projeto, porque senão ia ficar um projeto muito grande, né? Eu entrevistei 3 pessoas, mas assim, eu conversei com várias outras sobre camisas para entender mesmo, né, o que elas gostam nas camisas de futebol, né? Então é bem legal, né? Conheci bastante coisa diferente sobre relação de camisa e futebol, né? Mas no geral ficaram essas três respostas. E uma que me chamou bastante atenção aqui, realmente, compra para amigos ou familiares, né, que gostam, e menos burocracia possível. Óbvio, a gente tem que priorizar preço, porque dentro da pesquisa também eu descobri que o preço é um fator de decisão de compra. Não porque você fala assim, um é muito mais barato e o outro é muito mais caro. Não, é pelo fato assim, o preço ser competitivo um com o outro. Porque se você tem uma disparidade muito grande de preço, né, acontece que a pessoa não vai confiar muito no seu site, né? Porque às vezes, se você pensar que é muito barato, por incrível que pareça, faz com que as pessoas não comprem, porque vão achar que é alguma falsificação. Mas normalmente eles compram bastante em datas especiais, então dia de pai, mãe, às vezes até no Natal, alguma coisa assim, como fim de ano, novembro e dezembro. Aqui nesse caso é mais quando você... Opa, fui selecionar o dado aqui, acabei que desloquei, pronto. Então aqui no caso foi uma pesquisa mais para saber informações sobre e-commerce, quando que as pessoas costumam comprar suas roupas, o que elas mais gostam num site de compras. Você aproveitaria, muita gente, promoção, no caso até interessante nessa parte aqui,
porque aqui você vê nessa parte da pesquisa muito sobre o seu público, né? Tem gente que aproveitaria, tem gente que talvez aproveitaria não, mas aqui é muito restrito a amante de futebol mesmo, né? Quem gosta de futebol e aproveita quando tem algum tipo de promoção, né? No caso. Necessariamente a gente começaria pequeno, pensando em camisas de time, né? Porque eu sei que tem um nicho grande, porque tem muita gente que gosta de futebol nesse caso, né? Muito mais homens do que mulheres normalmente, né? Aqui no caso, muita gente que gosta de futebol realmente até não compraria camisa de futebol, mas a gente vê 2 pontos interessantes, que é esses 2 pontos aqui. Mesmo que a pessoa não comprar ela ainda compraria para dar de presente. Então a gente sempre tem alguém que gosta de futebol, então a gente sempre tem algum mercado sobre futebol. Em Copa do Mundo, no caso, você pode estar permitindo a compra de camisa, que pelo que eu percebi, né? Tem muitas camisas, fazendo pesquisa na internet, tem muitas camisas que valem bastante. Tem gente que coleciona camisa de time também, então tem N camisas dentro do seu armário. Então o pessoal gosta bastante de comprar em época, né, de Copa do Mundo, ou às vezes quer comprar algum, por exemplo, quando vai ter algum jogo do Corinthians, final de algum campeonato, a galera se reúne lá e você vê que 90% da galera tá com aquela camisa do time que mais gosta, né? Não só Corinthians, pode ser Palmeiras, São Paulo, N times aí, né? Uma coisa que é interessante que o pessoal indica mesmo onde comprar a camisa. Se você já tem um site de confiança, eles indicam, né? Então eles podem sempre indicar o seu site. E aqui foi mais a partir dessa parte aqui, foi mais uma pesquisa para saber como construir o e-commerce, né? O que mais te chama na hora de comprar uma roupa, o que te faz comprar roupa. Quando você entra no site de compra, você sempre procura algo específico, você costuma deixar celular, algum meio eletrônico, né? O pessoal deixa algum celular para estar recebendo notificação de promoção, alguma coisa, e quando compra. E aqui foi mais pergunta qualitativa. O que a pessoa procura, né? O que te faz desistir da compra? Porque o que te chama atenção no anúncio, e uma conclusão aqui que a gente consegue tirar disso tudo, né? Mas uma coisa 5 coisas assim que eu pude notar com a pesquisa tem mercado. Se a pessoa não compra para ela compra para o outro. Burocracia, bem menos burocracia, preço e promoção, basicamente. O frete é muito importante também, a gente não pode esquecer do frete. Então, grupo de afinidade separadinho, bonitinho, será um e-commerce, prazo de entrega, isso é muito importante. Às vezes a Amazon toma isso como algo muito importante, dependendo do que você está comprando, em até 3 dias, né? Tá na sua casa, facilidade de criar conta, formas de pagamento variáveis, isso é muito importante de ter fácil usabilidade, a pessoa não ter que se perder dentro do site, né, com um monte de informação pipocando, ser o mais claro possível, né, isso é muito importante. Como fazer as promoções, a gente sempre tem que deixar, e como ter acessibilidade, né, eu dito para as pessoas que tem deficiência auditivo-visual, é bom a gente pensar nisso também, porque uma pessoa cega, ela ainda escuta, ela consegue ouvir um jogo, e uma pessoa surda consegue ver um jogo, né? Então isso é bem, bem legal. Ou como nós podemos, né? Como podemos tornar mais acessível o nosso aplicativo, como eu já disse, muita folha já vem com a parte de acessibilidade, né? Mas em caso do tipo, se um celular mais antigo não tiver essa opção, a gente pode talvez colocar uma opção dentro do próprio aplicativo para leitor de tela, ou ensinar a pessoa a habilitar o celular dela Android, como seja, né? A gente quer deixar uma experiência mais simples possível, mais limpa possível, que o usuário não se perca em um monte de tela e um monte de coisa que ele tem que fazer ali dentro, né? A gente pode deixar um prazo de entrega, ou bom, no caso a gente tem que jogar sempre limpo. Eu acho que o prazo de entrega pode variar de 1 a 7 dias, dependendo do produto, né, vamos dizer assim. E como a gente pode ter bons preços, a gente pode tomar os outros sites que já vendem, né, camisas de time de outros sites, pra gente ter uma noção.
Então, essa daqui é mais uma explicação de mais ou menos a minha ideia. A ideia é ter um botão único, né? Como os antigos iPhones, né? Tem ainda até hoje um botão único que tem N funções, que particularmente eu acho mais fácil, vamos dizer assim. Então esse botão é o principal, né? Ele é o que vai ditar a regra do jogo, né? Então, por exemplo, se a pessoa adicionar o carrinho vai estar aqui no meio, porque a gente sempre quer direcionar para o botão que tem mais importância, né? Que é o do carrinho. Esse do carrinho, ele ao longo do produto, das ações que a pessoa está tomando, ele vai sofrendo, vamos dizer assim, entre aspas, mutações. Então, ele pode virar um botão de confirmar, ele pode ser um botão de busca, a gente pode deixar um buscador para ele olhar aqui em cima. A preocupação que eu tenho com relação a tudo isso é legal você ter um botão único, né? Eu conversei com o pessoal que achou a ideia bacana, mas pode gerar algum pouco de confusão, porque você meio que quebra o padrão que é feito hoje, né, de e-commerce. Você meio que tira a pessoa um pouquinho da sua zona de conforto, e o que pode gerar até um pouco de insegurança estar usando o aplicativo. E a gente pensando como um e-commerce a grosso modo, vender é o mais importante, né? Vender o que vai ajudar a pessoa, né? Não vai ser o objetivo final do aplicativo, mas eu queria pensar um pouco fora da casinha, sabe? E eu acho legal essa ideia de ser um botão único para muitas coisas, né? Então eu queria não ser um tanto quanto ortodoxo na ideia e tentar, sei lá, alguma coisa diferente. Então eu pensei em um botão único que a pessoa faça um movimento sempre, que é numa zona onde o dedão dela é fácil de sempre estar alcançando e ela consiga fazer N ações ali, né? Como voltar, o botãozinho daqui do home, enfim, fazer as ações, não só esse botão, mas ele tem ainda 2 auxiliares, ele ainda tem um menu aqui em cima. Enfim, no protótipo de média fidelidade vocês vão acabar vendo, então já tem o sitemap, né? O sitemap não é tão aprofundado assim, até porque é só de um produto só, então ele vai ter splash screen, ele vai ter a home, dentro da home, se ele já quiser ir para o carrinho de compra, ele já pode ver os detalhes do produto, e o detalhes do produto já está linkado aqui com o carrinho de compras, porque ele pode adicionar no carrinho de compras. Quando ele adicionar, ele vai confirmar os dados, ele vai criar a conta, né, que ele vai continuar no carrinho de compras, ele vai confirmar aquele produto lá. Então ele já vai para a criação de conta, confirmação do cartão, métodos de pagamento, a conferência dos dados, que é sempre bom você deixar o cara para confirmar esses dados aqui, a confirmação da compra. A partir daqui, ele confirmou tudo, vai receber uma notificação, alguma coisa que seja, né? Então ele já pode vir acompanhar os pedidos dele, caso seja no cartão ou boleto, né? Aqui vai ficar os status dentro do perfil dele, né? Para ele acompanhar o pedido dele. Tem um ponto interessante que ele pode confirmar o endereço e os pagamentos dele. Ele pode deixar esses 2 aqui pré-setados, né? E caso ele queira devolução, ele vai entrar na seção de devolução, os dados para devolução, o motivo daquela devolução, por exemplo, o produto não serviu, ou veio com defeito, alguma coisa, ele vai preencher os campos, alguma foto que precisa, vai analisar e vai ter o feedback do que ele deve ou não fazer. Então, é basicamente isso, eu queria deixar essa explicação. Então a gente vai entrar aqui agora na parte do protótipo de média. Vamos colocar de média fidelidade aí, que eu já vou partir para essa parte. O wireframe eu vou dar uma pulada, porque eu já fiz um escopo bem porco aqui. Eu já vou partir para o protótipo de média. Acredito que não tem necessidade aqui de estar fazendo o wireframe, e o de média já vai ajudar, assim, no caso já tem uma noção. Talvez até mude, né? Dependendo do que era, eu posso deixar do que era a ideia inicial e do que tá, como que tá. É até legal para você fazer um comparativo de tudo que mudou. Então, beleza. Eu acho que a priori a gente pode deixar essa explicação do projeto guardada por aqui. Então, no próximo vídeo vocês vão estar vendo a criação das telas aqui. É até bom eu deixar essa explicação para o pessoal ir acompanhando, né? E deixar o link do projeto, conforme eu for atualizando, vai estar no Behance, tá? Eu vou deixar ele lá. Então eu quis fazer esse vídeo mais para explicar o que é o projeto Paixão Eterna, para deixar ele
no Behance. Vou fazer toda a parte do design system dele, tudo certinho, né? E vou deixar assim bonitinho para poder documentar ele tudo para estar postando no Behance o projeto completo. Inclusive a logo aqui eu não vou estar fazendo a logo da Paixão Eterna, vou estar usando o Illustrator aqui embaixo. Então a gente vai vetorizar ela certinho, deixar ela todo como um brand bookzinho aí da Paixão Eterna. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e fui!
this